Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Edson, a doutrina espírita, ela tem como guia Jesus, né? E nós podemos considerar a doutrina espírita como uma doutrina cristã? Sim, com certeza. Dentro do aspecto religioso da doutrina espírita, ela é cristã, ela é uma religião cristã, como a católica, como a evangélica, como a protestante. E buscamos o fundamento disso, tanto no próprio Livro dos Espíritos, de Kardec, onde na pergunta 625 ele pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, e a resposta é curta: Jesus. E também buscamos na própria obra do Novo Testamento, a qual temos também como nosso alicerce, aonde em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, e iremos narrar aqui: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não reconhece. Mas quando a vós conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então esse é o Consolador prometido, que nos fala de coisas novas, que nos explica assuntos que não teríamos condição de compreender naquela época, como não é permitido que para uma criança de primeira série aprenda matéria de quinta série. E ele também nos traz a relembrar tudo o que Jesus havia falado, e não apenas lembrar para termos em nossa lembrança, mas que esse ensinamento se exorte em nosso coração e no dia a dia, através de nossas mãos, para com o nosso próximo. A doutrina espírita, então, ela pode ser considerada, como você falou, uma religião cristã. Mas vocês acreditam também em Deus? Com certeza. É uma das primeiras aulas do ESD. O ESD é o estudo sistemático da doutrina espírita. E logo no começo buscamos a matéria, a aula, provas da existência de Deus, porque para o espírito não basta acreditar em Deus, muito menos temer a Deus, porque temer a Deus é ter medo de um pai. Então a gente precisa compreender a Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Assim, o espírita, ele sabe de Deus, e Deus é o nosso Pai maior. Tá certo. Com a evolução, né, a doutrina espírita, a gente vai percebendo que, você falou aí, citou o caso de Deus, vocês acreditam em Deus e acreditam em Jesus. Mas Deus e Jesus são a mesma pessoa? Não, com certeza não. Deus é nosso Pai, causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Pai, e como Jesus se referia a Ele. Então, você está citando então que Jesus é uma reencarnação de um outro espírito. Deus é uma coisa, Jesus é outra. Com certeza. Jesus teve um início como nós mesmos o tivemos, só que teve um início muito anterior ao nosso, pela posição que ele se encontra. Jesus hoje atingiu um ponto de espíritos crísticos, e nós buscamos essa evolução, como o próprio Jesus disse, que poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez. Então, Pablo, já que ele falou nessa questão da evolução do Cristo, que o Cristo não é Deus e que ele teve a sua evolução, como a doutrina espírita, né, prega que nós também, né, todos nós aqui temos essa evolução, vamos reencarnando para evoluir. E então nós vamos chegar a algum dia a ser como Jesus Cristo? Se nós seguirmos essa nossa teoria, que a doutrina espírita nos traz, vamos também. Então, como a gente sabe que ele hoje é o nosso
governador do planeta Terra, muito provavelmente cada planeta deve ter o seu governador, como a galáxia, como governadores maiores ainda que ele. Então, se fomos criados de forma igual e ele está numa sequência de evolução, entendemos sim que podemos chegar ao mesmo. Inclusive ele falava que o que ele fazia nós também poderíamos fazer, que ele é o nosso exemplo, modelo e guia. Se ele é um modelo, que nós vamos chegar até o mesmo modelo que ele. Então há essa condição então, de nós passarmos por uma evolução, como vocês dizem, né? E chegar a ser como Cristo. Mas isso tem um tempo, ou existe um tempo determinado? O tempo é indeterminado, porque o tempo de evolução de cada criatura é diferente. Somos criados em tempos diferentes e conforme as nossas escolhas, o livre-arbítrio, para o bem ou mal, nós temos que avançar mais rápido ou não no caminho da perfeição, né? Então, a gente já sabe hoje que se ele participou da criação do nosso planeta tem 4 alguma coisa bilhões de anos, quase 5 bilhões de anos. Imaginemos então que demora um pouco até chegarmos a esse grau de evolução, mas é possível e é indeterminado. E a finalidade dessa evolução seria para atingir que objetivo para o espírito? Ele vai reencarnando várias profissões para aprender de tudo? Visa o que toda essa evolução? Bom, se a gente buscar falar sobre uma evolução de Cristo, ela ainda estará até muito distante para nós hoje aqui compreender, nós que vivemos ainda num mundo de provas e expiações, num orbe terreno, numa terra que é uma escola. Mas aqui na terra podemos dizer que por que estamos aqui? Para aprendermos isso que foi falado, para aprendermos a ser bons, a vivermos na pobreza, na riqueza, a buscarmos o burilamento da própria alma, a buscarmos aprender o perdão que Jesus ensinou, amar ao inimigo que Jesus ensinou, para um dia então atingirmos a angelitude. Mas Jesus ainda, diante da angelitude dos espíritos angélicos, ele já buscou mais um outro patamar, que é os espíritos crísticos. Então assim, devemos com certeza compreender e sabermos o porquê estamos aqui, mas buscar a viver o nosso momento agora, sem se preocupar, semear agora, porque se a gente semear boas coisas, teremos uma boa colheita. Agora, se semearmos ventos, então colheremos tempestades. Então, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa, Caminho da Paz. Eu gostaria de deixar a última mensagem para o nosso amigo Edson, né? Pode deixar sua mensagem final. E eu lhe perguntaria, como você vê a doutrina espírita para você? Para mim, a doutrina espírita, ela foi um horizonte de novos patamares para alguém que vivia adormecido, ou até mesmo compreendermos a ressurreição, porque quando Jesus disse, deixai para os mortos que enterrem seus mortos, é porque aquele morto dito por Jesus era aquele que ainda não compreendia o Pai que ama, o Pai que vela. Não compreendia o Filho do Homem, não compreendia Jesus. Então, para mim, a doutrina espírita é aquilo que me fez abrir meus olhos. Eu andava cego por um mundo sem saber para onde ir, e diante da filosofia, da ciência e da religião que a doutrina espírita me ofereceu, sem uma religião dogmática, mas sim me explicando uma fé raciocinada. A fé raciocinada, ela jamais será abalada diante de qualquer circunstância, porque ela é compreendida e aceita. Muitas vezes, quando a gente vê a humanidade, muitas pessoas dizendo que Deus não existe, é injusto, eu fico triste, porque eles não compreendem ao Pai. Não compreendem o porquê, aquele motivo. Jesus disse, ninguém chegará ao Pai se não se fazer como as crianças, e uma das coisas é confiar. Então a mensagem final é que possamos confiar em Deus como as crianças confiam nos seus pais. Quando uma criança pequena, dado um exemplo uma vez por um amigo aqui na casa,
jogada para cima e aparada pelo seu pai ao seu colo, ela ri, se felicita e gosta daquela brincadeira. Mas quando ela é maiorzinha, não experimente fazer isso com o seu filho, porque ele vai se agarrar à primeira coisa que tiver, porque ele não confia mais no pai. E assim somos nós não confiamos em Deus. Então, que possamos assim ter confiança, ter fé, porque há alguém dirigindo a este grande barco chamado Terra. Tá certo. Obrigado então, Edson Jasper. Passamos agora para o nosso companheiro aqui, Pablo de Mello, que vai dar as suas considerações finais. Então, a mensagem que a gente queria deixar é que quão importante é para a gente encontrar uma ferramenta que a gente consiga se melhorar, ser uma pessoa melhor. A gente sabe que a doutrina espírita é também uma ferramenta muito poderosa e também entende que existem várias outras ferramentas e que a certa é aquela que você se sente bem, aquela que você encontra as respostas, independente de qual ela seja. Então a mensagem que fica é que para que cada um encontre a sua ferramenta, use ela, explore ela ao máximo para que consiga, no final das contas, se melhorar, que esse é o verdadeiro objetivo da vida. Tá certo, então, chegamos ao final do nosso programa Caminho da Paz e brevemente estaremos aí com um novo tema, com o segundo programa A Caminho da Paz. E para quem quiser participar, mandando sugestões ou até mesmo fazendo perguntas, o nosso e-mail é programa-a-caminho-da-paz@hotmail.com. Fiquem todos com Deus e sigamos todos a caminho da paz.